A agricultura tropical sustentável é muito recente, mas já salvou milhões de vidas. Continua a reduzir o déficit nutricional no Brasil e no mundo. É um caminho testado para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, e para a redução das desigualdades nas nações mais pobres do planeta. Mas para compreender melhor os desafios já superados e aqueles a superar, é preciso visitar a realidade brasileira anterior a essa verdadeira metamorfose. Aquele Brasil vivia de costas para seu interior. Em 1950, 80% dos brasileiros moravam até 400 quilômetros da costa. 66% da população habitavam a zona rural. Os cerrados estavam então entre os biomas mais naturalmente degradados do planeta. A situação era dramática. O espectro da fome ameaçava o Brasil. Não sabíamos produzir nos cerrados, armazenar e conservar de forma adequada os alimentos. Então não tinha conservação de alimentos, como é que era? Todas as casas tinham um tipo de um caixote que chamava tulha, né? Então guardava os alimentos ali. A primeira geladeira chega apenas em 1950. O abastecimento era precário. O conceito de supermercado só chega ao Brasil em 1953, com o Sirva-se, em São Paulo. Em 1954, o porco mirava a produção de banha. Isso só começa a mudar com a chegada da gordura vegetal. A primeira foi a gordura de coco carioca. O frango era reservado às elites. Eram necessários 10 meses até chegar ao consumo. A produção de soja dependia de tecnologia importada. As terras de alta qualidade do sul do país e de Minas Gerais estavam esgotadas. Mesmo assim, em 1960, a metade da população que ainda habitava o meio rural não conseguia abastecer a outra metade, que morava nos centros urbanos. Não sabíamos plantar no cerrado, e era vital aprender. Então, por isso que ninguém queria as terras do cerrado, né, que eram muito pobres em termos de fertilidade. Só que daí, com a persistência dos pioneiros e tudo mais, descobriu-se que o solo, a gente fazia ele. Em 1953, em Sete Lagoas, a 6ª Reunião Brasileira de Ciências do Solo trouxe grandes avanços. Em 1956, Andrew McLung chega ao Brasil para trabalhar em Matão, no Instituto de Pesquisa da Fundação Rockefeller. Tudo foi muito rápido. Em 1956, Brasília não passava de um traço. Hoje é o epicentro de um projeto estratégico que mudou a história do país. Em 1958, Fernando Penteado, hoje com 105 anos, torna-se o primeiro empresário a enfrentar a agenda da sustentabilidade no Cerrado. Todas as características de continuidade que nós chamamos de sustentabilidade. A agricultura do Cerrado é um fato positivo e vai perdurar para o futuro. É neste contexto que o cientista norte-americano Norman Borlaug promove o primeiro grande salto da oferta global de alimentos. Suas pesquisas aumentaram a produtividade do milho e do trigo em 5 vezes. Borlaug salvou 1 bilhão de vidas e foi Prêmio Nobel da Paz. Enorme o esforço brasileiro para desenvolver uma plataforma de ciência, tecnologia e inovação adequada aos biomas tropicais. Os países da região eram então importadores de alimentos. O Brasil importava 30% de suas necessidades. Primeiro alguns centros de pesquisa, as universidades e depois a Embrapa. Os resultados aplicados sobre a saúde dos brasileiros é impressionante. O Brasil consumia, então, 3,5 quilos per capita de frango por ano, 3 vezes menos que a Nigéria atualmente. Hoje, cada brasileiro consome uma média de 45 quilos per capita por ano. O frango é a proteína animal mais democratizada. É consumida por todas as faixas de renda. Em 1971, convidado por Rondon Pacheco, Alisson Paulinelli deixa a direção do que hoje é a Universidade de Lavras e vai para a Secretaria da Agricultura de Minas Gerais. Cria 2 marcos históricos. O PIPA-ENG, Programa Integrado de Pesquisas Agropecuárias de Minas Gerais, que foi o modelo para a Embrapa, e o PADAP, Programa de Assentamento dirigido em São Gotardo, que foi modelo para o PRODECER, o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados. Embrião da parceria com os japoneses, o PADAP atraiu produtores de Minas e do sul do país, que transformaram o município na maior renda per capita da agricultura brasileira. O governo japonês era muito preocupado, ainda é, né, com comida, né, com alimentação. Então, esses projetos foi para financiar e desenvolver
as regiões. Lá onde a gente entrou lá, nem estrada tinha para chegar, né? A modernização agroalimentar do Brasil começa em março de 1974, mas foi muito além da agricultura. Mudou o modelo vigente de ocupação da Amazônia, barateou o alimento eliminando o atravessador, fortalecendo as ceasas. As famílias gastavam até 48% da sua renda para comprar comida. Firmou o acordo com o Japão para desenvolvimento de tecnologia aplicada aos cerrados. E para implantar a Embrapa, enviou 1.530 pesquisadores aos melhores centros do mundo, com a missão de aprender ciência, mas voltar para transformá-la em tecnologia aplicada nos biomas tropicais. Alisson Paulinelli foi nomeado World Food Prize pelas mãos do próprio Norman Borlaug, por ter liderado o segundo grande salto na oferta na história da alimentação mundial. O resultado está nos supermercados, na saúde, na renda, nos empregos e na qualidade de vida de milhões de brasileiros. O suíno passou a ter menos colesterol que peito de frango e menos gordura saturada que filé mignon bovino. Líder mundial, o Brasil produziu mais de 6 bilhões de frangos em 2018. A soja agora tem mais de 2.000 tipos de usos, de maquiagens à comida para bebês, passando pela composição de pneus. Será no futuro a proteína mais barata. O Brasil foi pioneiro na criação de um programa de combustível que reduz o impacto sobre o aquecimento global, o Proálcool. O país de hoje precisa ser apresentado ao país de ontem e ver melhorias percebidas como a obra da capacidade científica e empresarial do país. Essa é a história dos homens que inventaram o Centro-Oeste. E, sobretudo, vindo à busca de terra, porque eles tinham cultura e vontade de trabalhar. E aí a comunidade se organizou, o Estado, e através, sobretudo, do projeto do Prodecer, deu o suporte inicial. Hoje nós temos uma comunidade autônoma com os mais brilhantes indicadores de vida sustentável, de vida moderna, como se pode ter em qualquer lugar do mundo. Lucas do Rio Verde, assim como dezenas de municípios, revelam aquilo que foi a grande decisão de fazer uma agricultura moderna, nascendo em condições adversas. Quando nós chegamos em Pedro Afonso é uma cidade de 150 anos, tradicional no estado do Tocantins, mas era uma cidade que morria. Balsa para chegar na cidade, sem a mínima condição de educação, de saúde, de geração de emprego e renda, nada. Chegou a hora do terceiro salto. E o mundo espera que o Brasil represente para ele a solução de segurança alimentar. Mas para isto, temos de partir com um novo conceito na pesquisa brasileira. Como entregar mais alimentos mais saudáveis, de forma mais sustentável, com menos formação de gases de efeito estufa. Hoje é consensual no mundo que não haverá paz em nenhum país, em nenhum continente, enquanto houver fome. Portanto, a segurança alimentar global é o único caminho consistente para preservar e garantir a paz universal. Como valorizar a visão da ciência na gestão pública e privada? A agenda da sociedade, que normalmente é mais por alimentos em quantidade, qualidade, né? Maneiras de lidar com as mudanças climáticas, mais emprego, mais renda, é exatamente para essa agenda também que trabalha a pesquisa no Brasil e no mundo, né? A ciência trabalha para resolver problemas reais da sociedade, né? Muito já foi feito, mas é preciso fazer muito mais. O projeto Biomas Tropicais é um esforço dos cientistas do Brasil e do mundo para encarar os desafios e as oportunidades do desenvolvimento sustentável. Gestão integrada do conhecimento com todos os atores da cadeia: produtores, empresas, cientistas, governos e representações dos consumidores. Antecipação de cenários e rupturas. A Amazônia, para ser considerada em seu conjunto, ela é uma região que deverá chegar em 3 décadas a 40 milhões de habitantes, e para ser planejada ela tem que ser diferenciada. Nós temos muitas Amazônias dentro da Amazônia. Nós temos a Amazônia que foi degradada, nós temos a Amazônia da floresta prístina,
nós temos a Amazônia da fronteira agrícola e minerária. Por isso, nós temos que tratar a Amazônia como um objeto de planejamento do desenvolvimento sustentável e superar as questões das falsas querelas que existem atualmente. O projeto Biomas pertence à juventude global. Ele pode trazer soluções para mitigar a fome e conter as migrações forçadas das nações tropicais na direção do norte mais desenvolvido. Os jovens de hoje são a esperança nas transformações econômicas, sociais e ambientais de base científica. Eles farão o futuro chegar novamente.